Bom dia, eu sou a professora Ruth, eu sou da Primeira Igreja Batista de Assis Chateaubriand e estou aqui mais uma vez para trazer a lição da EBD para as crianças. Eu espero que mais crianças possam assistir essa lição e aprender um pouco mais de Deus, tá bom? Nós estamos numa série de 15 lições nessa revista com o título Quando as Crianças Aparecem. Hoje nós estamos na nossa última lição. E durante todo esse tempo que nós trabalhamos com as crianças, nós tivemos lições maravilhosas que, com certeza, crianças e adultos puderam aprender e ser abençoados com as lições. E hoje nós estamos com mais uma lição. Então, essa lição de hoje, ela fala sobre, após Jesus ser morto e crucificado e ressuscitado, ele foi para o céu, mas ele deixou muitos discípulos e a função desses discípulos era levar a palavra de Deus adiante. Falar do amor de Deus, falar que Jesus é o nosso Salvador, falar que ele um dia vai voltar. E então esses discípulos tinham essa missão e eles tinham que levar para todos os lugares essa missão. E aí, certa vez, Pedro, que era um desses discípulos que tinha que levar aonde ele chegasse, Pedro foi preso. E sabe o que aconteceu? Você acha que Pedro dormiu tranquilo lá na cadeia? Não, lá era muito difícil, porque era um lugar ruim, um lugar feio, frio. Mas aconteceu uma coisa bem estranha. Pedro dormiu. Pedro sentiu um sono grande e ele dormiu profundamente. Só que daí aconteceu uma coisa bem interessante. Durante o sono de Pedro, veio um anjo e esse anjo chegou nele e falou bem baixinho no ouvido de Pedro. Pedro, levanta e venha comigo bem devagar, bem em silêncio, não pode fazer barulho. E Pedro, ele estranhou e ele foi. E uma coisa incrível que aconteceu foi porque os discípulos, os soldados que estavam cuidando de Pedro, porque Pedro não podia sair da cadeia, os soldados não ouviram nada. Os soldados simplesmente não ouviram nada. E Pedro saiu junto com os anjos que foram tirar ele de lá e foi embora. E aí Pedro chegou até uma casa e lá nessa casa, antes de ele chegar, tinha muitas pessoas orando, pedindo a Deus para que intercedesse, fizesse alguma coisa, porque no dia seguinte o rei ia mandar matar Pedro. Então Pedro tinha que acontecer alguma coisa. E foi aí que Deus entrou. Deus mandou o anjo ir lá, sossegar os soldados e sair de lá quietinho. Quando amanheceu o dia, os soldados não viram porta arrombada, não viram janela quebrada, não viram nada, mas o Pedro não estava lá. E eles não entenderam como Pedro saiu de lá. E aí, Pedro chegou nessa casa, onde estava todo mundo orando, falando com Deus, pedindo a Deus para ajudar, salvar Pedro. E aí uma menina chamada Rod, ela foi lá para abrir a porta, porque alguém bateu na porta. E aí, quando ela chegou na porta e ela viu que era Pedro, ela não acreditou. Ela nem abriu a porta, ela saiu e voltou lá e falou para as pessoas: sabe quem está ali fora? Pedro está ali fora. E as pessoas não acreditaram. Falaram: mas como Pedro está ali fora? Pedro está preso, ele não está ali fora. Mas aí as pessoas foram até a porta, abriram a porta e viram que Pedro estava. E Pedro entrou na casa e Pedro ficou com eles. E aí todo mundo pôde ver que quando Deus quer, Deus faz. E Deus tirou ele daquela situação, ninguém mais podia levar ele para a prisão. Então Deus salvou a vida de Pedro e mostrou para todas as pessoas que ele é poderoso. E todo mundo ficou muito feliz de ver Pedro lá e trouxe ele de volta. Então, que Deus possa também fazer nós termos uma fé grande, igual a fé que Pedro teve e a fé que aquelas pessoas tiveram, orando, pedindo para Deus tirar Pedro daquela situação, certo? Então, que Deus abençoe, que nós possamos ter essa fé. Então, Deus,
ele responde às nossas orações. Lá na primeira lição, quando a professora contou, teve uma frase que nós falamos que Deus dá 3 respostas. Ele dá sim, não e espere. Então a gente tem que continuar orando e esperar que Deus vai saber qual das respostas ele tem para nós. No caso de Pedro, Deus falou para ele esperar um pouco, porque a hora certa ia chegar e Deus ia fazer o que era certo. E aí aconteceu e as pessoas ficaram muito felizes. Então, que Deus abençoe e que nós possamos também acreditar, orar, esperar que Deus resolva os nossos problemas, porque todo mundo tem um problema e todo mundo, se pedir a Deus, Deus vai responder conforme a vontade dele, tá bom? Nós vamos orar e vamos pedir a Deus essa sabedoria e essa força para esperar o momento certo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada porque as crianças estão ouvindo um pouco mais de Ti e que essa lição possa ficar no coração de cada uma e que elas possam também confiar que o Senhor vai dar a resposta certa para os problemas delas no momento certo. E essas lições que ensinamos, que o Senhor possa também permitir que elas possam reproduzir, passar adiante e que outras crianças possam ser abençoadas também. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, nós teremos com certeza uma nova série de lições e que nós vamos trazer para vocês aprender sempre um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu final de semana, a semana que entra na escola, estude bastante. Nós estamos estudando em casa, todo mundo, né? Estudando em casa, então vamos tirar aquele tempo para estudar, para aprender as lições, para quando a gente voltar para a escola, tá todo mundo bem inteligente, tá bom? Que Deus abençoe vocês e domingo que vem a gente volta com mais uma lição para vocês aprenderem um pouco mais sobre a palavra de Deus. Um beijo para todos, fica com Deus, tchau!